Como identificar se existem pessoas arrogantes no nosso meio e, sem constrangê-las, orientá-las para a mudança? No mundo que nós vivemos hoje, as coisas mudam com muita facilidade e com muita rapidez também. Então, lembra que a gente, no passado, a gente tinha contato com a internet 2G, depois internet 3G, internet 4G, e hoje nós já estamos caminhando para a internet 5G. Então, se você é um líder e tem uma equipe sob seu comando, você precisa se atualizar, porque se você não se atualizar, a sua equipe vai precisar de um líder atualizado. E esse líder, ele tem que ser você, ele não pode deixar de ser você. Então, para isso, o que é preciso? É preciso você ter, primeiramente, coragem, né? Coragem para você entender que você precisa mudar e mudar. E no mundo de hoje, atualizar é meio que obrigatório. O líder, ele precisa estar atualizado, se seja na empresa, seja no seu trabalho, seja na sua casa, se você é empresário, se você é empregador, você precisa estar totalmente atualizado. Quem aqui já dirigiu um carro, ele vai saber agora do que eu estou falando. Você já percebeu que quando está dirigindo um carro, o para-brisa ele é muito maior do que o retrovisor que vai atrás, né? E por que isso? Porque o passado, você não precisa enxergar ele de forma grande. O passado, ele é só referência, né? É só para você olhar, entender de onde você veio, não esquecer a sua origem, mas caminhar para frente, né? Por isso que o retrovisor, ele é pequeno. E o para-brisa, olha o tamanho do para-brisa. O para-brisa já é melhor, porque você precisa enxergar num prisma diferente, um horizonte diferente. Você precisa enxergar de forma ampla, de forma clara. E por isso que o para-brisa tem essa dimensão, para a gente ver as coisas para frente. Então, se você é um líder, você precisa enxergar dessa forma. Você precisa ter a coragem para entender o que você precisa mudar. E você precisa também ter a humildade para saber o que você precisa e o que você não precisa mudar. Vai ter coisas na sua vida que não vai ser necessário você mudar. Você só precisa manter. Lembrando que retrovisor é só manter as origens. Mantém as origens, caminham para frente. E sendo líder, é interessante você saber que como as coisas estão mudando assim num piscar de olhos, você precisa atualizar o seu conhecimento. Eu me lembro uma vez na faculdade, a gente tinha um professor bem descolado, que dava aula na época de filosofia. Então ele tinha muito cacuete, sabia lidar com a turma, sabia interagir entre as várias camadas. E ele passou essa informação uma vez pra gente. De que forma? De uma forma simples, de uma forma sutil. Ele chegou na sala e aí ele comentou, acho que aqui todos vocês conhecem, ou já ouviu falar, de Sócrates. Né? Mas vocês sabem que Sócrates ele não escreveu nenhum livro, mas ele teve várias das suas obras ali escritas na época em diálogos, né, comentados por Platão. Então o professor chegou na sala de aula e ele comentou assim: quem aqui já leu algum livro de Sócrates? E aí você sabe que nesse nosso meio, sempre vai ter alguém que já fez alguma coisa. É aquela pessoa que às vezes você vai comentar de algo e ele diz: não, eu já fiz, não, isso eu conheço, isso eu já fiz e nem deu certo. Eu já viajei para tal lugar. Eu já fiz aquilo, eu já fiz isso. E tudo que você vai falar, ele fala que já fez melhor inclusive, o dele é melhor. Então, esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa arrogante e que você precisa, às vezes, na posição de um líder, você precisa saber colocar elas no lugar delas, porém, você não pode humilhar. Não tem mais esse tempo de humilhar. Aquilo que a gente falou lá, no meu tempo eu fazia assim e o resultado era esse. Hoje não é mais assim. Então, hoje você precisa atualizar. Então, esse meu professor na época, ele fez esse comentário. Né? Quem aqui já leu o livro de Sócrates? E aí, uma pessoa lá no fundo leu. E aí o professor falou, né? Não, mas não foi Sócrates que eu disse, não, foi Sófocles. E o aluno ainda confirmou, não, verdade, professor, verdade, foi Sófocles mesmo. Então, só que ali o professor, se fosse num outro momento, ele poderia ter constrangido o aluno, se ele não fosse um líder atualizado. Porque ele poderia dizer, você está mentindo, Sócrates nunca escreveu um livro, como que você me disse que você escreveu um livro de Sócrates? E você imagina isso aí, no meio da sala, no meio de todo mundo, a gente ia zoar ele, certeza que a gente ia zoar. Então o professor, para preservá-lo, a aula finalizada, eu ainda me lembro que o professor foi lá, até o aluno, e um colega nosso, e aí comentou com ele, por que você fez isso? Por que você não falou que você não sabia? Né? Então, lembra daquele ditado, elogie em público, mas criticar tem que ser particular. Tá? Você não pode criticar ninguém em público. Se você fizer isso aí, você perde o conceito de líder perante os seus liderados.
Portanto, se você lidera uma equipe, você jamais pode agir dessa forma. Você não pode agir de forma que você constranja as pessoas, lembra do retrovisor do passado? Você não pode mais agir daquela forma. Se espelhar no passado e tentar viver o futuro. Você precisa se atualizar. Então você não pode mais fazer aquilo. Então a forma correta para se fazer isso hoje é através da conversa, do feedback, da orientação, se for crítica, que ela seja em particular, mas jamais em público. E quem aqui frequentou também a escola lembra que já deve ter passado por algum professor assim, que na época em que eles davam a prova uma semana atrás, e quando eles iam divulgar a nota, eles não entregavam a prova para o aluno. Eles iam lá e falavam assim, vou publicar a nota, eu vou falar a nota de cada um aqui, quanto cada um tirou. E ele divulgava a nota e dizia, vou começar por ordem decrescente. E aí você tinha lá o aluno mais esperto da sala. João, 7. Então você já pensava, né? Se João, mais inteligente, tirou 7, imagina eu. Imagina o resto. Então, esse conceito, ele teve que ficar para trás, esse conceito. Esse conceito teve que ser evoluído para uma nova forma, que é o critique em particular e o elogio seja em público, e não o contrário. Então, se você quer formar uma pessoa, você precisa corrigir ele, mas sem ofender, e orientar sem humilhar. Esse é aquele princípio do criticar em público e elogiar em particular. E pessoal, esse conceito de, às vezes eu sou duro dessa forma, lembra do retrovisor, da forma antiga, eu sou duro para que eu consiga estimular o meu formando a ser melhor, a dar o seu máximo. Só que isso aí você acaba constrangendo ele e você acaba minando todo o gás dele. Imagina o seguinte, no conceito empresarial, você chegar para um liderado seu e falar assim, eu estou de olho em você, tá? Vai jantar ou vai almoçar e depois a gente conversa. Você acabou com o almoço dele. O almoço dele já não vai descer legal, ele já não vai fazer uma boa refeição, ele já vai ficar pensativo, vai falar, agora eu tô no sal mesmo, agora eu tô frito. O que será que vai acontecer comigo? Ou de repente você falar assim, não vou falar com você não, e virar as costas e ir embora. Às vezes você pode até pensar que fazendo isso, você está estimulando ele a dar o máximo. Só que você está minando o gás dele. Então isso, nos dias de hoje, isso é considerado assédio moral. E é assédio moral. Porque você não está estimulando, você está assediando uma pessoa. Então o líder atual, ele precisa se atualizar para fazer de forma diferente. Fez sentido para você isso? Se isso fez sentido para você, queria que você deixasse o like aqui embaixo, comentasse ou compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que também têm liderados sobre a sua gestão e tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante. Valeu, galera. Um abraço.